E aí, oitavo ano, tudo bom, meu povo? Ó, hoje a gente vai trabalhar com vocês, né, dois temas importantes, que é a proclamação da República e a Primeira República, tá? É interessante colocar que existiam muitas ideias de república no Brasil, né? O movimento republicano no Brasil não é da segunda metade do século XIX, tá? Ele vem, né, já um pouco anterior a isso, certo? Ainda na época, a gente puder colocar assim as suas origens, né, final do período regencial, né, e início do segundo reinado, tá? É interessante colocar que ele vai ganhar forças em São Paulo a partir de 1870 com a questão abolicionista, tá? Na defesa da luta contra a escravidão, certo? Na luta pela modernização do país, tá? E nesse sentido, né, essas várias ideias de república vão se materializar diferente. Havia a república dos militares, havia a república dos plantadores ou cafeicultores e havia a república do povo. E a gente vai interpretar cada uma delas. José Murilo de Carvalho coloca na formação das almas, né, como é que esse processo acontece e como ele se coloca em prática, né, no livro clássico chamado Bestializados, né, o Imaginário da República no Brasil. Tá? Os militares, que vão se influenciar, uma parte deles, né, do pensamento do Benjamin Constant, que tinha influência direta do Augusto Comte, da sua filosofia positivista, que via no progresso, via no desenvolvimento da indústria, via na ciência a resolução de todos os problemas da humanidade. Porém, no Brasil, esse desenvolvimento econômico ele não foi possível devido ao abandono do projeto de industrialização e o incentivo à produção do café como produto de exportação. O Brasil vai preferir, né, continuar um país atrasado economicamente, agrário exportador, né, sobre a dependência do café, do que tornar-se um país desenvolvido, um país aberto à economia capitalista e um país em caminhos de industrialização. Talvez, se isso tivesse acontecido, o projeto dos militares poderia ter vingado do ponto de vista político, né? Em relação ao positivismo. Não é à toa que o lema da nossa bandeira é Ordem e Progresso, que é um dos lemas positivistas, que inclusive estava presente em parte da oficialidade brasileira nesse contexto. Tá? Porém, essa modernização não foi possível, o negro não foi absorvido, né, dentro do mercado de trabalho, houve um incentivo à imigração estrangeira, porém isso foi para que o café pudesse se tornar aí, né, a base da economia brasileira. Tá? Então, o projeto pensado pelos militares a longo prazo não tinha como se concretizar. Já o outro projeto foi aquele que vingou, né? O projeto dos grandes cafeicultores paulistas, o projeto da República do Café com Leite, certo? O projeto da República Oligárquica. Desde o final, né, do período regencial foi se estruturando a partir do coronelismo, o surgimento dos grandes chefes políticos locais, que organizavam, né, o seu eleitorado, que controlavam a máquina eleitoral e o processo político, através do voto ser aberto, através da manipulação da própria comissão eleitoral, né, a construção dos votos através do seu curral eleitoral, né, do voto de cabresto, aquele voto que era amarrado, né, aquele voto que era conseguido pelo clientelismo, pela troca de favores, pela influência política, ou seja, pelo uso da força, da coerção física dos seus exércitos particulares, certo? Os seus jagunços. Tá? Então, nesse sentido, o coronelismo ele vai criar a base, né, do nosso modelo político eleitoral da Primeira República. E é justamente essa proposta, né, de república que vai conseguir superar as outras propostas existentes e dominar aí o cenário político brasileiro da Primeira República até o início dos anos 30. Tá? E o povo nesse processo, como é que ficou? O povo ficou, como diz José Murilo de Carvalho, bestializado. Ele ficou sem entender que, mesmo com a instauração da República, a economia e a sociedade permaneciam da mesma forma
ele continuou sem ter direitos políticos respeitados, né? Continuou sendo manipulado pelas elites, só que agora com determinados fins, tá? E aquilo que o povo queria que fosse conseguido pela República, ele não conseguiu entender nem mesmo o que a República significava, porque a realidade social dele não tinha mudado, tá? Então, a pretensão do povo de mais participação política, de entender o próprio bem público como uma coisa deles, como uma coisa do povo, certo? E isso ainda não havia sido conquistado, tá? Com o passar do tempo, essa participação política ela só vai ser aumentada nos períodos seguintes, a partir dos anos 30, dos anos 40 e 50, no contexto, né, aí da chamada República Populista, ou no contexto, né, do Brasil do período de 45 a 64, da chamada experiência democrática. Tá? Então, o projeto de república que vai entrar em vigor vai ser o projeto da república oligárquica. Mas vamos ver como é que isso vai acontecer. Os dois primeiros governos estão marcados aí, né, pela presença dos militares, vão ficar conhecidos como governos que vão fazer parte da chamada República da Espada, que é o governo Deodoro da Fonseca, que foi eleito de forma indireta pelo parlamento brasileiro. Tá? Uma das coisas importantes que vai acontecer no governo Deodoro é a Constituição de 1891, que vai substituir, né, a Constituição Imperial, tá? Que vai construir aí os estados, que vai transformar o Brasil em realmente uma federação, tá? Com o Distrito Federal, com a capital no Rio de Janeiro, com um sistema presidencialista, né, de 5 anos. Tá? É interessante colocar que, nesse contexto, havia uma eleição para presidente e uma outra eleição que era para vice em chapas diferentes, certo? E a gente tem que acrescentar que a Constituição de 1891 ela pretendia o voto universal masculino, certo? Acima dos 21 anos, tá? Porém, né, ela negava a participação política para alguns setores, como, por exemplo, clérigos, né, de monastérios que viviam isolados, né, monges, as ordens franciscana, a ordem caputina, a ordem agostiniana, e também, né, para soldados de baixa patente, né, soldados, cabos, também não podiam participar aí da vida pública, não podiam ter direito à cidadania, certo? Também era negado a mendigos, era negado a pessoas que não possuíam propriedades, certo? Então, nesse sentido, né, a nossa república não vai dar tanta participação política assim, né, à população mais pobre. Ela vai continuar sendo uma república com características elitistas. E o voto ele não era secreto, ele era aberto. E nesse sentido você tinha que votar em que você falava, né? Você tinha que falar em que você votava, me desculpe, né? Você tinha que referenciar aí o seu voto, né, para que as pessoas soubessem em quem você estava votando, para o processo eleitoral nesse sentido ter uma certa abertura à manipulação, à corrupção. Tá? O governo Deodoro vai ser marcado por uma grave crise econômica, que inclusive vai cair na avaliação de vocês, certo? Que é a crise do encilhamento, que vai ser protagonizada aí pelo ministro da Fazenda, que é o Rui Barbosa, que era um cara super inteligente, que pretendia modernizar o país, só que não conhecia a índole do brasileiro, né? E aquilo que ele podia fazer, tá? Na prática, o encilhamento, né? Quer dizer, vem do verbo encilhar, que é colocar a sela, né, no cavalo, tá? Porém, essa política ela tinha como incentivo, né, inclusive muito pretensioso e moderno, incentivar a expansão do crédito e do consumo no Brasil com a criação de empresas, com o desenvolvimento do mercado financeiro, né? Contudo, essa tentativa de modernizar o país vai ficar apenas no projeto, porque quem recebia a parte desses créditos ficava com os lucros desse projeto, certo? Enfim, desviava o dinheiro, não criava empresas, quando criavam empresas fantasmas, essas empresas botavam as suas ações para vender no mercado,
né, de empresas que não existiam. O Brasil vai passar aí por uma grave crise econômica devido à quebra das bolsas de valores, tá? E o ensinamento vai gerar uma grave crise econômica no início da República, que vai levar, inclusive, ao descontentamento de setores relacionados à cafeicultura, de setores relacionados às Forças Armadas Brasileiras, descontente com Deodoro, organizar a chamada Revolta da Armada, né? Que vai culminar com a renúncia do Deodoro da Fonseca, né? E na tentativa de impedir que o vice, que era o Floriano Peixoto, assumisse o país, né? A instabilidade ainda permanecia, né? Porém, né, o Floriano ele tinha apoio, né, da elite agrária exportadora, tinha apoio aí da elite plantadora de café, tá, dos chamados barões do café, que organizavam de forma inicial, né, o projeto político da Primeira República, tá, que tinha como base desse projeto, né, o coronelismo, que eu vou já explicar o que é. Tá? O governo Floriano Peixoto foi marcado pelo autoritarismo, foi marcado pela instabilidade política e econômica, né, que vai levar a uma segunda revolta da Armada, que vai culminar também, né, aí com a renúncia do presidente, e os outros governos que vão se seguir, né, eles vão ter influência principalmente da chamada República Oligárquica. Ela vai se formar a partir do fortalecimento do poder político local, que vai ter aí a sua grande vai ter assim o seu grande incentivo aí lá no final, né, do período regencial, e a sua estruturação na luta pelo federalismo, a disputa de poder, que vai conseguir ganhar espaço durante o segundo reinado, principalmente quando o coronel deixa de ter apenas um título fictício da Guarda Nacional e passa a tornar-se realmente um grande proprietário de terra com influência política, com controle da máquina eleitoral, né? E controlando principalmente os municípios brasileiros no interior. O típico coronel, né, se você pegar aí uma série para debater um pouco sobre isso, um filme, né, é o Major Antônio Moraes, lá do Alto da Compadecida. E esse tipo de sujeito, no início da Primeira República, ele vai através da troca de favores, através do clientelismo, ganhando apoio político eleitoral. Era aquele rico proprietário de terra, né, que fazia alguma coisa pelas pessoas, né, tipo dava uma galinhazinha para quem estava com fome, né, construía uma cisterna na época da estiagem, e na época das eleições ele mandava o seu trabalhador, o jagunço que trabalhava para ele, bater na casa das pessoas e votar no seu candidato. E controlando o processo eleitoral, o coronel ele não perdia a eleição. Tá? Primeiro porque ele colocava membros na comissão eleitoral, né? A famosa eleição bico de pena, tá? Onde havia a chamada comissão verificadora de poderes, né? Ou comissão verificadora de votos, tá? Que acrescentava votos, que apagava, que dizia se a eleição era legal ou não, tá? Caso não fosse possível vencer dessa forma, né? Havia morto que votava, havia pessoas que votavam com um documento de outras pessoas que já tinham morrido há bastante tempo, né? O controle ele era tão rígido do coronel em relação à eleição, né, que a manipulação dela acontecia todas as vezes e acontecia sempre a favor do coronel, né? Às vezes tinha 10 mil habitantes na cidade, tinha mais de 20 mil votos na urna. Né? Tem uma charge da época que mostra como é que esse processo era feito. Né? Tem um morto que saía do cemitério, né? Ia em direção, né, a um documento, votava e depois voltava para o cemitério para mostrar como era que acontecia a corrupção durante esse processo, o controle da máquina política eleitoral. Tá? Interessante que não apenas através do clientelismo e da troca de favores, né, ele ia adquirindo influência política. Essa influência política e controle do eleitorado era chamado, por exemplo, pelo Vitor Nunes Leal, de o voto de cabresto.
né? É pegar aquele número de eleitores possíveis daquela cidade, né, e fazer com que eles votassem no candidato do coronel. E na época a boca de urna era totalmente arbitrária. Tá? O coronel colocava, caso ele não conseguisse ter influência política, o que era muito difícil, né, mas para garantir que a eleição fosse do candidato dele, ele colocava aí uma espécie de jagunços, né, na frente da urna, tá? E perguntava, né, às pessoas em que candidato eles iriam votar. Né? Se o cara não votasse no candidato no coronel, talvez levasse um trabuco nos peitos, né? Como diz o cearense, né? Podia sair baleado. Ou talvez nem voltar vivo para casa. Né? Então, o coronel ele nunca perdia a eleição. Né? E alianças eram feitas entre os coronéis para manter esse mesmo grupo político no poder. Né? E as grandes oligarquias que vão se formar, a oligarquia paulista, que tinha influência da cafeicultura, que era o grande polo econômico social do país, tá? Vai se unir com outra grande oligarquia, que é a oligarquia de Minas, que tinha o maior eleitorado, né? O maior colégio eleitoral na época do país, tá? E vai trazer, através de um arranjo político, no contexto aí do governo, como é o nome do presidente, do governo do presidente Campos Salles, né? Essa prática política lá do coronelismo para a esfera estadual e para a esfera federal, que vai ficar conhecido como a política dos governadores, tá? Onde os coronéis vão vencer sempre a eleição e vão indicar um candidato para ser governador que nunca vai perder, né? E esse mesmo grupo político, através da prática do coronelismo, né, vai indicar alguém, né, dentro desse grupo de governadores para ser o presidente, vão controlar em todo o país, né, as eleições na esfera municipal, estadual e federal, e assim as oligarquias não vão perder as eleições e vão se revezar no poder, certo? A oligarquia paulista e a oligarquia mineira, né? Os grandes cafeicultores paulistas. Processo que vai ficar conhecido como República do Café com Leite ou Café com Voto, tá? É interessante colocar que as próprias oligarquias em si, elas tinham oposições, né? No campo, elas tinham oposições dos movimentos campesinos, né? Os chamados movimentos messiânicos, que tinham influência do catolicismo popular, né? Como Canudos, contestado, né? Canudos no interior da Bahia, contestado em Santa Catarina, e o Caldeirão aqui no Ceará, em Juazeiro. Tá? Elas tinham oposição, né? Aí do cangaço, né? Que era o chamado banditismo social, certo? Movimento que vai surgir da miséria, dos problemas sociais e de combate ao coronelismo, tá? Outros movimentos urbanos também vão fazer oposição às oligarquias, como, por exemplo, né, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Né? A revolta da vacina ela vai acontecer por conta da modernização do Rio de Janeiro, não vai atender às classes populares, né? Pela influência da chamada Belle Époque, né, na Europa. Houve uma tentativa de modernizar a cidade do Rio de Janeiro através de uma reforma que vai tirar os pobres do centro da cidade, com o uso da força, com o uso de tratores, com o uso da força do Estado e das Forças Armadas também, certo? Desapropriar e derrubar casebres e casas, vai construir, né, o espaço público, né, levando a maior parte da população mais pobre do centro da cidade para morar nos morros e dando início ao seu processo de favelização. E nesse processo, a própria cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade que não tinha saneamento básico, não tinha as mínimas condições de saúde, né, vai passar por uma campanha sanitarista sem propaganda alguma, né, incentivada pelo Oswaldo Cruz, tá, que era aí um dos grandes importantes médicos do país, que vai organizar a chamada campanha da vacinação obrigatória por conta da epidemia que havia de sífilis, de cólera, de varíola. Tá? Porém, né, as pessoas chegavam em casa, eram obrigadas a se vacinar sem saber por quê. O Estado ainda entrava forçado na sua casa, podia derrubá-la, né, e levar você e a sua família para distante do centro da cidade sem pagar indenização alguma. A população vai se revoltar não apenas contra a vacinação obrigatória, mas contra esse projeto de reforma urbana que também era disfarçado de vacinação. Tá? Essa revolta vai ficar conhecida como
revolta da vacina. Outra grande revolta que vai fazer oposição às oligarquias, né, é a chamada revolta da chibata, que vai acontecer pela revolta que os marinheiros, né, vão organizar contra as chibatadas que eram, né, dadas principalmente na população negra, que fazia parte da oficialidade das Forças Armadas de baixa patente, tá? Pelos maus tratos ou então pela desobediência nas Forças Armadas. Tá? João Cândido, que era um marinheiro negro, né, ele foi condenado pelos seus oficiais a receber 250 chibatadas. Agora você pensa, se um escravo recebia 5 chibatadas por dia, morrer, imagine 250. Né? Segundo o Estado brasileiro, feito um desacato às autoridades. Tendo em vista que, nesse contexto, há o debate sobre a questão do evolucionismo, a tentativa de embranquecer a população brasileira, né? As Forças Armadas vão recrutar, né, de forma obrigatória, né, principalmente nas classes populares, né, membros da comunidade negra, da comunidade indígena, que eram tratados de forma preconceituosa dentro dessas instituições, e isso vai ocasionar uma revolta, principalmente dos marinheiros de baixa patente, negros, indígenas, mestiços, etc., contra o racismo no Brasil, contra os maus tratos nas Forças Armadas e contra, né, a imposição das chibatadas, certo? Vão apontar parte dos navios, né, da Baía de Guanabara para a sede do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, vão exigir do presidente Rodrigues Alves, né, uma negociação que, segundo o presidente, iria acontecer, né, os marinheiros iriam ser anistiados, os maus tratos iriam acabar e as melhores condições de trabalho, ele prometeu que iria incentivá-las, porém, né, houve uma certa desconversa, né, os marinheiros foram presos dias após a revolta, tá? Muitos deles foram levados para serem torturados, como, por exemplo, o líder da revolta, que é chamado de Almirante Negro, né, que é o João Cândido, tá? E mesmo após, né, a dura repressão sofrida pela revolta da Chibata, com o tempo os maus tratos deixaram de fazer parte aí da instituição da Marinha e as chibatadas elas foram abolidas. Porém, as condições de trabalho demoraram, né, muito tempo e ainda, né, não são das melhores. Porém, né, a luta contra o racismo institucional foi um dos motivos da revolta acontecer. Tá? Gente, então, nesse sentido, a gente viu um pouco do contexto do que foi a Primeira República, do seu modelo político eleitoral, do coronelismo. Estudem o coronelismo que vai cair bastante na prova, as suas características básicas, tá? O voto de cabresto, a eleição bico de pena, a comissão verificadora de poderes, o curral eleitoral, tá? A política dos governadores, tá certo? Estudem bem a República Oligárquica, porque é o principal conteúdo aí de República na prova de vocês. Tá? A crise do encilhamento também vai ser importante, vai também ter questão na prova, tá certo? A revolta da vacina e a revolta da chibata também, tá? Então, não deixe de estudar esses temas, tá certo? Então, um abraço a todos, tá? Bom final de semana, tá certo? Estudem, vejam a Ginedu, porque lá vai estar a diretriz da semana, vai estar um ACzinho para vocês fazerem para complementar as videoaulas aí, para a avaliação de vocês. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima aula.